Mas vamos lá na palavra de hoje. Eu poderia perguntar a você: você oferece o melhor a Deus? É uma pergunta que você responde para você mesmo. Que tipo de doação, que tipo de atitude você tem tido para com Deus? Quando eu digo para com Deus, eu estou dizendo para com a obra dele aqui na terra. É bom a gente saber que, e saiba de uma coisa: Deus não precisaria de mim e de você para exatamente nada. Deus não depende de mim nem de você para Ele ser Deus, para Ele estar no lugar que está, diferentemente do homem. O homem depende, por exemplo, se candidata a um cargo público, então ele depende do voto das pessoas. Temos um governador, ele quer ser reeleito, ele depende do voto da população para que ele continue sendo governador, prefeito ou qualquer outro cargo eletivo. Mas Deus é diferente. Deus não depende de mim para Ele continuar sendo Deus. Antes de mim, Ele já era Deus. Depois que eu passar, Ele continua sendo Deus. Então, nada que eu faça pode ajudar a Deus em alguma coisa. Mas, no entanto, Ele espera que nós sejamos gratos por aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Porque, às vezes, nós podemos ter uma imagem ou alguém passar uma ideia para nós: ai, tadinho de Deus, Ele está precisando do meu dinheiro, Ele está precisando da minha vida, Ele está precisando de sei lá o que mais de mim. Deus não precisa do seu dinheiro, nem do meu. Deus não precisa da sua vida e nem da minha. Tudo é dele. Ele é o bom, Ele é o grande, e nós é que dependemos dele. E Jesus deixou isso escrito: sem mim nada podeis fazer. Mas eu queria trazer 2 relatos da Bíblia de pessoas que tinham motivos, assim como eu e você os temos, de expressar gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Quem era eu? Quem era você? Quem éramos nós? Aonde nós estávamos? O que fazíamos? A nossa posição na sociedade? E quem somos nós hoje? Será que Deus não fez coisas tremendas na nossa vida? A primeira delas que ninguém poderia fazer, a nossa salvação. E depois da nossa salvação, será que Ele não tem abençoado as nossas casas? Ele não tem abençoado nossos filhos, nossos pais, nossos parentes, nossos irmãos, nossa saúde? Hoje eu estava lá na igreja aonde fomos, e eu vi o pessoal louvando ali, eu louvando junto. Voltei a fazer aquilo que é um hábito na minha vida e que eu não conseguia mais fazer. Eu não consigo ouvir a igreja cantando e eu não cantar junto. Eu sempre estou cantando junto, mas eu não fazia mais isso antes, porque eu não tinha condição. Eu começava a tossir, aquilo incomodava a minha garganta, eu não tinha condição de fazê-lo. E hoje eu estava lá no Pastor Carlos, e eu cantando ali, e às vezes eu estava nesses lugares, vinha uma crise de tosse terrível, e aquilo me deixava todo doído. E hoje eu estava ali, e aí lembrei que nada mais disso acontece, e eu louvei a Deus, e eu disse: como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Então Ele tem nos dado saúde espiritual, Ele tem nos dado saúde física. Aleluia! E em troca disto, o que eu tenho feito, o que você tem feito, o que eu tenho oferecido, o que você tem oferecido a Deus? Será que estamos sabendo ser gratos? Ou será que nós estamos tipo aquelas pessoas que, depois de receberem um presente, um emprego, alguma coisa, cospem no prato que comeram, que estão comendo? Marcos, no capítulo 14,
Evangelho de Marcos no capítulo 14, e depois nós vamos fazer mais uma leitura em João no capítulo 12. Mas Evangelho de Marcos no capítulo 14, ouça o que diz a palavra. Ora, dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas andavam buscando como prender Jesus à traição, para o matarem, pois eles diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. E estando ele aqui é Jesus, em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo de nardo puro, de grande preço, e quebrando o vaso derramou-lhe sobre a cabeça o bálsamo. Guarde aí, sobre a cabeça. Mas alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício do bálsamo? Pois podia ser vendido por mais de 300 denários que se dariam aos pobres. E murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou uma boa ação para comigo. Porquanto os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiserdes, podereis lhes fazer bem. A mim, porém, nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todo o mundo, onde quer que for pregado o evangelho, também o que ela fez será contado para memória sua. Vamos lá. Agora João capítulo 12, versículo 1. 12 e 1. Diz assim, João 12, 1. 6 dias, note que lá eram 2 dias, aqui são 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Note que lá derramou sobre a cabeça, aqui sobre os pés. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas, o Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seria 300 denários. Ele não falou isso porque se interessasse pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa do dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixai-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Até aqui. Pode sentar, queridos. Vamos lá. Muitos dos pregadores, pastores e teólogos acham que esse episódio é o mesmo, que é a mesma mulher que fez isso. Mas quando você vai examinar isso nas Escrituras, você vê que são eventos diferentes. Primeiro, há 2 dias da Páscoa, essa primeira mulher aqui. Essa primeira mulher não tem nome. E também dizem que era Maria Madalena, Maria de Magdália, de Madalena. E que foi ela que fez isso. Com certeza não, porque Marcos a conhecia muito bem. Madalena foi aquela mulher que Jesus expulsou alguns demônios, e parece que 7 demônios dela. Era uma mulher rica e também não era uma prostituta, ok? E não é aquela que foi apanhada no ato de adultério. Aprendamos a não fazer confusão com essas mulheres. Essa mulher não tem nome. É uma mulher que entrou quando Jesus estava na casa de Simão, ali, faltando 2 dias para a festa da Páscoa. Ela derrama sobre a cabeça de Jesus um frasco de perfume, um alabastro. Um alabastro era um vaso de alabastro, era tipo um mármore caríssimo, né?
Mas mais caro do que o vaso era o que tinha dentro, era o perfume. Esse perfume, tanto de uma como de outra, foi classificado em 300 denários. Aí você vai pesquisar, cada denário era como o dia de um trabalhador. Olha só o quanto esse perfume era caro. Vamos pensar que se uma pessoa ganhasse 50 reais por dia, que se ganha muito mais, mas vamos colocar que uma pessoa que ganhasse 50 reais por dia, vezes 300, 50 vezes 300 dá o quê? 15 mil, acho que é isso, 15 mil reais. Vamos pensar que uma pessoa que ganhasse 100 reais, trazendo por dias nossos, por nossa moeda, ganhasse 100 reais por dia, aquele perfume custaria 30 mil reais. Então era algo muito caro. E a história não diz, mas essa mulher, parece-me que a história nos aponta o seguinte, de que ela foi comprando aos poucos o perfume e foi enchendo aquele frasco. Então era uma coisa muito preciosa que ela tinha. Esta primeira mulher entra na casa, derrama esse perfume sobre a cabeça de Jesus. A outra derrama sobre os pés e seca, enxuga com os seus cabelos. A cabeça, quando a Bíblia está falando de cabeça, ela está falando de comando. É na cabeça que está o cérebro, é na cabeça que está o comando. A outra que derrama sobre os pés significa a base, é aonde firma-se o corpo. Então são eventos diferentes, distintos, um do outro. Essa derrama sobre a cabeça de Jesus, e essas duas mulheres têm muito a nos ensinar nesse ato delas. A segunda mulher, que é a que eu li em João, essa mulher tinha motivos. Note que a Bíblia diz que Lázaro foi dado um banquete, um jantar, e Lázaro estava presente, aquele a quem Jesus ressuscitou. Marta, como sempre, estava lá, ajudando, servindo aí as pessoas. E Maria vem e derrama esse unguento fortíssimo no preço, e cheiroso, que encheu a casa de uma fragrância boa, ela derrama sobre os pés de Jesus. Aí nós vamos entender o seguinte: a primeira mulher, que não tem nome, ela com certeza foi salva por Cristo, ela expressava ali uma gratidão a Deus. A segunda mulher tinha todos os motivos, além da salvação, além de ser amiga de Jesus, tinha tido o seu irmão ressuscitado. Aí ela não leva uma coisinha qualquer, ela leva o melhor que ela tinha. Então essas mulheres nos ensinam pelo menos 8 coisas importantes que eu coloquei aqui. A primeira, elas fizeram o que podiam, ela fez o que pôde, o seu ato e o perfume. Ela quebra o melhor que ela tem. E eu pergunto a você, e nós? Será que nós estamos quebrando o nosso vaso de alabastro, ou nós estamos dando gotinhas para Jesus? Isso parece quando lembro disso, quando falo disso, lembro-me na minha terra. Era interessante isso. Eu já falei aqui, coisas do passado. As pessoas iam naquelas festas, naqueles forrós, e lá tinha alguém com um frasco de charisma, toque de amor da Avon, e a pessoa ficava na porta vendendo por gotas. E aí as pessoas compravam, diziam assim, me dê 3 gotas, 5 gotas, dê um pouco. E aí era uma beleza, todo mundo na festa com o mesmo cheiro, Era uma maravilha. Então essas mulheres quebram o vaso de alabastro e derramam uma sobre a cabeça, outra sobre os pés. Era caríssimo, talvez ela guardasse aquilo para o dia do casamento, sei lá, para uma reunião importante que pudesse usar aquele perfume. Quando o perfume é bom, a gente não toma banho com ele, não é verdade? Estou lá com o Azarro, que é maravilhoso, outro perfume, a gente só dá uma e quando eu coloco minha mulher fala, vai tomar banho, esse perfume é caro. Então a gente põe só um pouquinho. Mas essas mulheres, elas não puseram um pouquinho, elas quebraram, tiraram a tampa do negócio, derramaram sobre a cabeça de Jesus, a outra derrama sobre os pés, e faz mais uma coisa importante: o cabelo é a honra, é o orgulho da mulher. Veja como é que vocês tratam os cabelos de vocês. O cabelo, a Bíblia diz que ele é a honra da mulher. Ela nesta hora, ela esquece disso.
ela além de derramar o seu perfume caro, ela pega a sua honra, ela pega o seu cabelo e ela seca, ela enxuga ali os pés de Jesus. É além de quebrar o seu bom perfume. E nós? E nós? Pare para pensar. O que você tem dado ao Senhor? Você tem dado o resto do seu tempo? Você tem dado o seu dízimo quando dá? Você tem dado aquela última moedinha, mas a menor de tudo, sem ser a última que você tem? Você tem dado o que para o Senhor? Você tem dado o frasco inteiro? Ou você tem dado algumas gotinhas? 2, ela deu o seu melhor. E nós? Ela deu o seu melhor. Para pensar, queridos, eu gostaria muito que você pensasse. Igreja, relacionamento com Deus, é para a gente aprender como fazer a coisa. Não é para a gente andar de qualquer jeito. Se você não entender sobre um relacionamento, você vai ter problemas com ele. Se você não entender sobre o seu casamento, você vai ter problemas com ele. Se você não entender como criar filhos, você vai ter problemas com isso. Se você não entender como andar com Deus, se você não entender como se comportar no reino de Deus e na igreja que você é membro, que você congrega, você vai ter problemas com isso. Ah, pastor, eu não sabia, por isso que eu estava fazendo assim. Ela deu o seu melhor. Será que alguém que teve o seu irmão ressuscitado, depois de 4 dias, já cheirava mal, quando as esperanças já se esvaíram, quando tudo que você quer, mas você diz, era tudo que eu queria, mas não dá. Ô Senhor, se tu estivesses aqui, o nosso irmão não teria morrido. E o Senhor disse, Marta, eu já disse, que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Ele ressuscitará. Ela disse, sim, Senhor, eu sei que Ele ressuscitará no último dia. Não, Marta, eu já disse, que se você crer, verás a glória de Deus. E ela disse, Senhor, já cheira mal, já são 4 dias, não tem mais jeito. Não tem jeito para o homem, mas para Deus tem jeito. Aí Jesus vai lá, brada lá, faz uma oraçãozinha desse tamanho. Pai, eu sei que sempre tu me ouves, mas eu falo isso, eu te peço por causa desse povo que está aí, para que eles saibam que tu me enviastes. Aqui nós aprendemos também uma outra situação importante. Não são longas orações que são ouvidas por Deus. Aliás, o Senhor diz assim, não pensem vocês que é por muito falar que vocês serão ouvidos. Jesus faz uma oraçãozinha pequenininha, mas a vida dele antes era um altar. E ele ordena que Lázaro saia para fora, e o Lázaro sai. Se você fosse Marta e Maria, como é que você tinha qual teria sido a sua reação, a sua sensação? Olhar e falar, gente, é o nosso irmão. Maria, Marta, olha lá, é Lázaro, tira aí as faixas. Ele sai todo enfaixado, e aí Jesus diz assim, tirem as faixas dele, deixem ele ir, tira a faixa quando vai tirando. Aí, se ele tinha algum problema na pele, já não tinha mais. Se ele tinha alguma mancha, já não tinha mais. Se ele tinha doença, já não tinha mais. A Bíblia não diz, mas ele morreu de doença. Qual era a doença? Ele estava muito mal, estava doente, e ele morreu, mas não diz que doença era. Se era de alguma coisa interna, se era do coração, ele vem com um coração novo, novinho em folha. E aquelas irmãs, olha a alegria. Você nunca passou por isso. O máximo que nós passamos foi o nosso parente doente e de repente ficar bom. É isso. Mas você nunca passou por essa experiência de o teu marido ter morrido, o teu filho, o teu irmão e ele ser ressuscitado. Nunca. Mas essas mulheres passaram por isso. E aí, a leitura que fizemos lá em João diz que estava ali à mesa Lázaro, aquele a quem Jesus havia ressuscitado. Marta fazendo o melhor banquete que ela já fez na vida. E tanto que dessa vez ela nem reclamou de Maria. E a Maria vem lá com o melhor do seu perfume, o vaso de alabastro, quebra aquilo, joga sobre os pés de Jesus, num símbolo, como eu já disse aqui, pés é a base. Benditos são os pés dos que anunciam as boas novas. Ela derrama sobre os pés de Jesus. Agora tem um irmãozinho, ladrãozinho, que não gostou.
nem num evento e nem no outro. E ele disse: olha que desperdício, 300 denários, isso vale muito, 15 mil reais. Isso aí dava para comprar um monte de cesta, levar ali para o consórcio, ali para onde mora o irmão José, dava para espalhar. A Bíblia diz que não era porque ele se preocupava com os pobres, é porque ele queria roubar o dinheiro que era colocado lá na tesouraria de Jesus. Mas Jesus sonda os corações e ele diz: olha, não perturbem essa mulher, deixem ela fazer isso. E na primeira que nós lemos lá em Marcos, o Senhor disse que em todo tempo, aonde se pregasse o evangelho, ia se falar sobre o que aquela mulher havia feito. E são mais de 2000 anos e cá estou eu pregando o evangelho e falando sobre o que aquela mulher fez. Por isso que eu digo a você, o Deus a quem nós servimos não fica devendo nada para ninguém. O que você faz fica no memorial diante de Deus. A sua forma de gratidão fica escrito nos anais da história de Deus, e Ele nunca vai esquecer isso, e sempre você será lembrado como uma pessoa grata a Deus. O que é que nós temos dado? O nosso melhor, o nosso mais ou menos, ou o nosso pior? Terceira coisa, ela fez sacrificialmente, porque comprava gota a gota para talvez o seu casamento. E nós? Ah, pastor, isso eu não posso dar. Olha, pastor, esse carro aí custou caro, viu? Termina o culto, os irmãozinhos querem que eu dê carona? Não, opa, no meu carro não. No meu carro não. Ok? Minha casa, ah, pastor, gosto de receber ninguém na minha casa não. Já me com a irmãzinha diz: gosto de receber ninguém lá não, vai pisar lá no chão, vai sujar meu chão, né? E esquece que a Bíblia diz assim: muitos sem saber hospedaram anjos. Que a minha casa, aí Deus me daria condição de pagar alguém para limpar. Porque eu não ia sobrecarregar a minha mulher. Mas como eu ficaria feliz se a minha casa fosse suja com os pés de barro daqueles que vão nos valados anunciar o evangelho. Andando, chorando e gemendo e levando a preciosa semente, como diz a palavra de Deus. Não, o que é meu foi. Você não imagina, pastor, o que custou para comprar essa casa, o que custou para comprar esse carro, o que custou para comprar isso, para comprar aquilo. Não, igreja. E hoje nós estamos vivendo uma época terrível, aonde, verdade é, que alguns picaretas que se dizem pastores, arrancam dinheiro das pessoas, roubam o dinheiro das pessoas, com as mais imbecis das campanhas que são feitas por aí, e depois as pessoas jogam todos os pastores na mesma vala. Eles dizem: todo pastor é ladrão, você é um trouxa se estiver na igreja, você é um bobo, como eu dizia hoje de manhã na escola dominical. Você entra na internet e vê alguém dizendo assim: graças a Deus que eu me libertei, desviados falando isso, graças a Deus que eu me libertei desse sistema de opressão do homem. E aí o outro fala assim: por isso que eu não vou à igreja nenhuma, por isso que eu não dou o meu dinheiro para esses picaretas. Claro que a gente tem vivido, infelizmente, esses tempos agora, mas cuidado, porque o Senhor está de olho no que você faz. Repito, não que Ele precise de nada seu, mas como é que você vai se comportar. Não interessa se o carro custou caro, não interessa se a casa custou milhões, não interessa, é tudo dele, para ele, por ele. A ele seja a honra, a ele seja a glória, a ele seja o louvor, a ele seja o meu carro, a ele seja a minha casa, a ele seja o meu dinheiro, a ele seja o meu suor, a ele seja a minha vida, a ele seja o meu sangue, porque ele deu o melhor que ele tinha por mim. Aleluia! A ele seja tudo. Tudo é dele, é o que diz a palavra de Deus. Então, aquelas mulheres fizeram sacrificialmente e derramaram lá, aos pés e na cabeça do Senhor Jesus. Quinta coisa, ela fez para agradar ao Senhor, só para isso. Aí eu pergunto a você: a quem você se preocupa em agradar? Então, às vezes nós falhamos com a obra de Deus, que a gente quer agradar alguém. Quer agradar alguém? Não, eu não faço, pastor, porque se eu fizer isso eu vou desagradar meu marido.
Se eu fizer isso, pastor, eu vou desagradar minha mulher. Se eu fizer isso, eu vou desagradar o fulano ou o ciclano. Elas não se preocuparam. Elas fizeram para agradar a Jesus. Na hora de colocar na balança, irmãos, ninguém pode ter o mesmo peso que o nosso relacionamento com Deus. Jesus disse isso. Não pense que eu vim trazer paz à terra. Há uns textos na Bíblia bem difíceis de entender. Ele disse, eu vim trazer foi espada. Filho contra o pai, a nora contra o... Enfim, como isso acontece? Quando alguém diz para você, ou eu, ou a tua fé. Ou eu, ou o teu Deus. Ah, meu filho, não tem nem o que pensar. Nós precisamos agradar ao Senhor. Besta do marido ou da esposa que colocar o seu cônjuge com vestido de verdade, que nasceu de novo de verdade, tentar colocar no canto da parede e dizer assim, escolha eu ou o seu Deus. Ele vai para a rua no mesmo dia, porque o convertido, a convertida vai escolher o seu Deus. Então elas fizeram para agradar a Jesus. Aleluia. E nós? Enxugar os pés, a segunda enxugou os pés com os seus cabelos. É tudo para Ele. Por isso que a Bíblia diz, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, quando as tuas pernas estiverem boas, estão boas ainda, para fazer a obra de Deus. Hoje há um narcisismo, né? O culto ao corpo, bombados, bonitos e tal, mas para ser usado pelo diabo, para o pecado. Deus quer que você cuide do seu corpo, sim, e cuide com muito carinho, com muito respeito, cuidado com o que come, com o que bebe, com o que entra dentro de você, no teu interior. Mas usa o teu corpo, que é templo do Espírito Santo, para a glória de Deus. Não para ficar se olhando no espelho ou usando o corpo como vaso de tentação, que é o que acontece. As mulheres, né, os homens também, né, usar o corpo como vaso de tentação. Ah, meu corpo é bonito, minha perna, oh, glória a Deus. Porque tem umas pessoas que, olha, Deus caprichou, né? Outras passou rápido na sessão e foi embora. Mas tem uns que Ele caprichou, rapaz. Você olha assim, você fala, meu Deus, como é linda essa mulher, como é bonito esse homem, né? Aqui o homem não acha homem bonito, mas acha. Elvis Presley era um homem lindo, bonito, não era? Não é verdade? É o machismo. Elvis Presley era um cara muito feio, deixa de mentira. Ele era bonito, né? E vários outros são bonitos. Eu sou bonito, né? Mas é tudo para a glória do Senhor. Minhas pernas são fortes, então eu vou usar para levar o Evangelho. Minha voz é forte, então eu vou usar para dizer que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, leva o homem para o céu, muda a vida das pessoas. Eu vou gritar nos campos e nos valados e dizer, ei, Jesus te ama. Aleluia. Essa semana a irmã Eliana, fui levar a irmã Eliana em casa e ela estava falando que ela fica falando de Jesus para as pessoas que vão na perua lá, para onde ela vai fazer a hemodiálise. E ela falou uma coisa interessante, ela falou assim, eu falo mesmo, porque eu fiquei cego, mas não fiquei muda. É isso mesmo, glória a Deus. Eu posso até não enxergar, mas eu falo e falo mesmo. Glória a Deus. Ela falou assim, eu fiquei cega dos olhos, não da boca. É isso mesmo. Mas sabia que tem gente cega da boca? Não fala de Jesus. Se é para falar de outra coisa, mas é uma matraca. Agora na hora de falar de Jesus, tinha uma irmã que congregava conosco que eu falava sempre isso. Ela dava palestra falando sobre os produtos da empresa dela. Olha, palestrante e tanto. O microfone na mão para falar de Jesus. Meu Deus, o que eu vou falar?
A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está. Então se não está, não vai falar. Sexta coisa, ela fez a pessoa certa. A quem você tem feito? Olha, pastor, eu tenho feito aos pobres. Eu não dou meu dízimo na igreja porque eu ajudo uma creche, porque não sei o que, não sei o que. É bom, ok. Só que você não pode administrar o teu dízimo. O teu dízimo tem que ser entregue na casa do Senhor, na casa do tesouro, para que haja mantimento. A igreja administra. Agora a oferta você dá onde quer. Não, olha, eu não vou à igreja nenhuma mais, mas eu dou dízimo, eu dou oferta, eu faço ajuda aos pobres. Ninguém entra no céu por ajudar os pobres, irmãos. Não é pelas obras que nós somos salvos. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha, eu não dou um centavo na igreja, eu não faço isso, mas eu ajudo os pobres. Ah, meu filho, é a Jesus que você tem que fazer. E quando eu digo a Jesus, eu estou dizendo ao reino dele aqui, porque ele trabalha com homens. Como eu disse, ele não precisaria de mim, de você, mas para nada. Mas ele usa a mim e a você para construir, para edificar a igreja dele aqui na terra. Se você cuidar dos meus filhos, eu vou ficar feliz com você. Olha, você foi legal com o meu filho, com a minha filha, eu vou amar você. Se você não foi legal, não cuidou do meu filho, fala: poxa vida, que pessoa chata, pessoa ruim, deixou o menino passar necessidade, deixou o menino passar fome e não deu um pão para ele. Então, quando nós cuidamos de pessoas, nós estamos cuidando da obra de Deus, ok? Sétima coisa, ela fez no tempo certo. Uma fez há 2 dias da Páscoa, a outra fez há 6 dias. E há coisas que têm que ser feitas no tempo certo. No tempo certo, irmãos. Escuta aqui, já vou daqui a pouco concluir. Escuta aqui, há coisas que têm que ser feitas na hora certa, a pessoa certa, no tempo certo. Às vezes nós queremos fazer a coisa certa, na hora errada, no momento errado, como por exemplo, velórios, funerais. Pessoas que deveriam ter dito o que agora estão dizendo no funeral, quando a pessoa estava viva, né? Mas não disseram. Está lá no funeral: ai, como eu te amava, mamãe, como eu te amava, papai. Mas nunca disse isso quando estava vivo. Eu disse que eu fui ao funeral do pai da Beth, foi o velório, ali o sepultamento, foi o mais alegre que eu participei até hoje. Eu já fui a alguns que é um desespero, gente chorando, gente desmaiando, gente querendo, sabe, é só hipocrisia, né? Quer ir junto com o defunto também, joga lá para ver se ele fica, né? Mas é um desespero. Eu estava lá, todo mundo contando as histórias, relembrando o passado, o que ele fazia, o que ele deixava de fazer. Todo mundo ali. Ele morreu velho e cheio de dias, né? Nem ele sabe, mas aquilo já tinha mais de 100 anos. Chegou a hora da ceia e ele estava protelando, mas chegou a hora que Deus falou: chega, camarada, agora tu vem. Ok? Então, é assim. Pessoas que vão falar na hora errada. Fala no momento certo. Dizer para o teu parente, dizer para o teu pai, para a tua mãe, para os teus filhos, o que você tem para dizer de bom, de edificante na vida deles, que os ama, que eles são importantes para você, né? Essas mulheres aqui fizeram a coisa no tempo certo, no tempo certo. Há uma passagem lá em 2 Samuel, no capítulo 18, no versículo 33, olha só, Davi teve um problema seríssimo com Absalão, seu filho. Aliás, Absalão foi um filho terrível. Ele perseguiu Davi, ele tentou tomar o trono de Davi. Davi teve que fugir para não ser morto por Absalão, o seu filho. Foi um relacionamento terrível. E aí, quando o Absalão morre de uma forma terrível, porque ele vinha no seu cavalo, e quando ele vinha correndo, numa forquilha de pau, ele enganchou o pescoço e morreu pendurado lá. Olha só, o filho de Davi, Absalão. E quando acontece isso, olha o que diz Davi, 2 Samuel 18, 33. Pelo que o rei ficou muito comovido, e subindo à sala que estava por cima da porta, pôs-se a chorar.
andando e dizendo: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, e andava e chorava e dizia: meu filho, Absalão, eu queria ter morrido no teu lugar. Mas quando Absalão estava vivo, não houve esse diálogo. Não houve esse diálogo. Portanto, a coisa certa tem que ser feita na hora certa. Não adianta dizer que o marido é uma bênção depois que você forçou a saída dele da sua casa. Não adianta dizer que a tua mulher era uma bênção depois que ela não te aguentou e foi embora. Você está entendendo como é que as coisas funcionam? Então é fazer a coisa certa na hora certa. Jesus ia ser crucificado. Então uma dessas mulheres derrama lá o perfume sobre a cabeça, faltando 2 dias para isso acontecer. E fizeram na hora certa a pessoa certa. A outra, faltando 6 dias, fez na hora certa a pessoa certa, demonstrando um grau de gratidão. E finalmente, ela fez com reflexos para a eternidade. Porque Jesus disse: o que ela está fazendo sempre será falado. O que será que poderia ser escrito em sua lápide quando você morrer? O que será? O que falarão sobre você? Pensa um pouquinho agora. O que será que poderiam escrever lá naquela pedrinha lá, na sua lápide? O que será? Você já parou para pensar nisso? Quando você morrer, o que falarão de você? Se bem que no mundo hipócrita que nós vivemos, depois que morre vira santo, né? Como era um homem bom, uma mulher boa. Tinha um comercial que contradizia isso, né? O cara ficou devendo na padaria, na quitanda, na doceria, no açougue, e todo mundo dizendo: ai, que homem bom que era, justo. Era nada. Mas o que é que vão dizer quando você morrer? Se alguém puder ler lá, na lápide lá do cemitério, e o que vão falar? Seria bom que dissesse assim: era um santo homem de Deus, era uma mulher de Deus. Então, que Deus nos abençoe. O que você tem oferecido a Deus? É o seu melhor? Tem colocado a sua família à disposição de Deus? Tem colocado os seus bens à disposição de Deus, independentemente de quanto eles tenham custado? Tem colocado a tua saúde à disposição de Deus? Vou lhe dizer uma coisa: se você colocar um carro, uma casa, na mão de pessoas responsáveis, fique despreocupado. Você empresta um carro para uma pessoa responsável, você pode ter certeza de que o carro vai voltar limpo e talvez até com o tanque cheio. Uma casa, você aluga para uma pessoa responsável, ela vai devolver para você igual como você entregou, ou melhor, ao contrário dos irresponsáveis que destrói tudo. Mas eu quero me referir a Deus. Se você colocar a tua vida na mão de Deus e o que você tem na mão de Deus, você não acha que Ele vai cuidar? Vai cuidar muito bem. Se você disser: Deus, eu quero pegar minha saúde, eu estou bem. Digamos que você diga para Deus: eu fiz minha bateria de exames, estou muito bem, exame de sangue, está tudo ok. Então eu quero pegar a saúde que o médico disse que eu estou, beleza? Eu quero pegar isso e eu quero colocar à tua disposição. A minha saúde é tua, Senhor. O meu corpo é teu. O meu intelecto é teu, até porque tudo é dele mesmo. Mas Deus se agrada em ouvir isso de nós, que tudo é dele. Então, se eu coloco na mão dele, Ele vai preservar minha saúde, Ele vai preservar meu corpo, Ele vai preservar minha mente, Ele vai preservar tudo que eu tenho.
Agora, se você der uma de jovem rico, né? Vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e depois você vem e me segue. O rapazinho simplesmente baixou a cabeça, foi embora, porque era muito rico. Como ele fez isso, a gente não sabe o que poderia ter acontecido se ele não tivesse feito. Se ele dissesse, vai saber, se ele tivesse dito, tá bom, Senhor, vou fazer isso agora mesmo, o Senhor diria para ele, não, pode vir com tudo que você tem. Ser rico não é pecado. O que é pecado é você ser avarento. Eu já disse aqui uma frase de Billy Graham, achei muito legal. Ele disse assim, o problema não está em os homens possuírem riquezas, o problema está em as riquezas possuírem os homens. Esse é que é o problema. Então é assim, coloque tudo que você deu, o teu melhor. Eu não sei o que acontece com os crentes de hoje, mas no passado era mais nítido isso. Os irmãozinhos simples da roça, quando eles mandavam minha mãe fazer uma calça de tergal para eles, aí uma camisinha de volta ao mundo, né? Camisa de volta ao mundo, que era um tecidinho que você lavava e fazia assim, estava seco. Aqueles irmãos vestiam aquilo. Terno então, meu irmão. Um calor no Nordeste de matar. O irmão está de terno, todo bonito, gravata até aqui em cima, está igual um saco de café. Mas ele está ali, feliz da vida. Essa cena aqui era maravilhosa, que já quase não se vê mais. É o irmão no calor, bem vestido, e indo para a igreja, aonde que a Bíblia vai? Aqui sobre o peito, aonde pulsa o coração aqui, ele vai feliz da vida, porque ele era uma coisa e hoje ela é outra, transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo. É assim. Aí o diabo hoje faz tudo o contrário. O senhor quer vir para a igreja de qualquer jeito. Por isso que eu orientei aqui, ninguém venha para cá rasgado. Você não é miserável, você não está abaixo da linha da pobreza, você é filho de Deus, você é príncipe e princesa do Senhor. Então põe a sua melhor roupa, aquela que custou mais caro, e olhe no espelho e diga para Jesus, Jesus, eu pus essa roupa que custou caro, e eu estou bonito, eu estou bonita, sabe para quê, Jesus? Eu pus para me ir na tua casa, cultuar e te louvar nesta noite. Aleluia. É que eu tenho a impressão que às vezes nós falamos tanto de Jesus, mas nós não acreditamos nesse relacionamento, porque a gente mal fala com Ele. Mas faça isso, fale com Ele, diga a Jesus, dei um trato no cabelo, meu cabelo tá legal, pus essa roupa aqui, essa blusa, olha Jesus, tô bonitão e eu vou usar isto aqui para a glória do teu nome. Amém, queridos? Não vem com mixaria para Deus. Não vem com o pior para Deus. Vem com o melhor que você tem. Então guarde esta palavra no seu coração, queridos. Dê o seu melhor. Porque há motivos para isso. Há motivos. Como fizeram aquela mulher sem nome. E como fez a Maria, a irmã de Lázaro. Ela tinha motivo. Ela tinha motivo. Fique de pé no nome de Jesus.